E boa noite você que está chegando agora, boa noite você que já está acompanhando o nosso programa desde o início. Agora, como eu disse no começo, nós vamos ter um podcast, né? Um momento especial, um momento em que nós vamos falar sobre a semana em que nós estamos vivenciando, que é a Semana Nacional do Alcoolismo, né? Que nós lutamos contra o alcoolismo, contra essa doença que está prejudicando não só nós candeenses, mas todo mundo. É uma doença que se espalha cada vez mais, que está se aumentando cada vez mais e está atingindo pessoas mais novas cada vez mais, adolescentes de 10, 11, 12 anos, porque é algo que está no mundo de hoje, é algo que está virando mais do que normal, é algo que faz parte, né, agora, está fazendo parte da vida do ser humano. O ser humano vai fazer qualquer coisinha, sempre tem lá, né, a bebida. Então, nós não estamos aqui para condenar você que está aí do outro lado aí, às vezes você está sentado aí numa mesinha do bar, você às vezes está na sua casa aí tomando uma cervejinha, né, molhando a palavra, como diz o outro, mas o problema além da palavra, começa a molhar até o texto depois, né? Molha tudo. É isso que nós precisamos aprender, né? O beber de vez em quando, em momentos especiais, em festa, e aquele que bebe todos os dias, aquele que não consegue ficar sem uma cerveja durante o dia, isso já está virando, né, um vício. Mas aquele que sabe controlar, que sabe tomar a sua cerveja, isso não é para todos, gente, não é para todo mundo, porque nós temos organismos diferentes. Aquele que às vezes consegue beber uma só cerveja e ir embora para casa, mas tem aqueles que, enquanto não bebeu uma caixa, duas caixas, esse não vai embora para casa. Então é coisa que nós precisamos vigiar para que não vire futuramente uma doença. E é uma doença muito séria, gente. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês antes de eu passar a palavra para o nosso convidado de hoje. Eu venho dizer para você que o álcool, ele é muito mais difícil de ser tratado do que uma pessoa que é dependente no crack. Porque o crack você tem que procurar. Às vezes a bebida ela mesmo te acha. Porque a bebida está em qualquer lugar, como eu disse aqui no começo. Então, pessoal, para que nós possamos refletir um pouco mais, entender um pouco mais deste assunto, porque todos nós somos leigos, porque isso vai se evoluindo a cada dia e nós vamos aprendendo a cada dia. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que é o nosso irmão Everton. Ele é da cidade... Eu vou deixar ele se apresentar aqui, né? Boa noite, Everton, seja bem-vindo aqui mais uma vez, né, que você já esteve aqui no nosso programa Rancho Fundo uma vez, você já esteve aqui na nossa programação, seja bem-vindo mais uma vez. Eu tenho certeza que a sua presença aqui vai ser de um grande aprendizado, né, para mim, para todos que estão nos ouvindo. Então, passo a palavra para você, Everton, para que você possa se apresentar, e peço que você, nesse primeiro momento, fale um pouco da Pastoral da Sobriedade. O que é a Pastoral da Sobriedade? Depois a gente vai evoluindo no nosso papo aqui, no nosso podcast, tá bom? Muito boa noite, Daniel. Boa noite a toda a cidade de Candeias, aos ouvintes da Candeias FM, né? Em toda a região aqui da cidade de Candeias. Eu sou o Everton. Hoje estou como coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade, na Diocese de Oliveira, né? Sou natural de Campo Belo. Hoje estou trabalhando e morando aqui em Candeias. E agradeço pela oportunidade novamente que você nos dá de estar aqui presente no seu programa, né? Abrangendo toda a cidade de Candeias e região, para trazer um pouquinho sobre a Pastoral da Sobriedade. Esse nosso trabalho, que a princípio é voltado para as dependências, né? Das drogas lícitas e ilícitas, mas também para todo tipo de dependência, que nos levam às demais, à dependência do álcool e das drogas. A Pastoral da Sobriedade é um organismo da Igreja Católica, né? É um organismo da CNBB. Ela está presente em todo o Brasil, em quase todas as dioceses do Brasil, né? E ela trabalha
sendo o seu principal pilar os grupos de autoajuda, né? São os grupos onde a gente recebe os dependentes, os codependentes, as pessoas que hoje sofrem com os transtornos psicológicos, transtornos da mente ou qualquer outro tipo de dependência, e a gente os recebe nos nossos grupos de autoajuda para estar trabalhando essas dependências, para estar trabalhando a pessoa, né? E a pessoa se desenvolver, a pessoa reconhecer as suas dependências, a pessoa buscar ajuda e se tratar, se autotratar, né? E o pilar principal dentro do grupo de autoajuda é a pedagogia de Jesus Cristo Libertador, né? É o Evangelho, é a palavra de Jesus, a maneira como Jesus abordava as pessoas, tratava as pessoas, acolhia as pessoas. Então, a Pastoral da Sobriedade, o seu pilar principal é o grupo de autoajuda. Dentro disso, a gente tem outras frentes de trabalho, né? Onde a gente trabalha a prevenção, onde a gente trabalha também o tratamento das pessoas, né? Que estão com dependência química ou codependência, que no caso seria intervenção. A gente trabalha a reinserção social dessas pessoas depois de tratadas na sociedade. A gente também atua na frente política, não a política governamental, mas a política de conversar com a sociedade, conversar com as instituições, né? Esse trabalho de dialogar. Então, a Pastoral da Sobriedade tem um trabalho amplo na sociedade. E a gente precisa desenvolver ainda mais esse trabalho, participar mais, né, da realidade das nossas comunidades, para trazer esse bálsamo para tantas pessoas que sofrem, né? Principalmente nessa semana que a gente está vivendo, que é a realidade do alcoolismo. Sei. Então, como o nosso assunto, né, hoje, como você diz, é a Pastoral da Sobriedade, ela trabalha com vários tipos de vícios, né? Sim. E isso inclui também até vícios que não são drogas, né? Sim. Celular, vício da gula, né, de comer, tudo aquilo que você sai da sobriedade, né? Explica para nós o que é sair da sobriedade. Então, vamos dizer assim, a gente tem várias palavras para definir sobriedade. Temperança, equilíbrio. Então, todas as vezes que a gente perde o nosso equilíbrio nas nossas ações, a gente está perdendo a nossa sobriedade. O equilíbrio no falar, o equilíbrio no comer, o equilíbrio no conviver com as pessoas. Então, são várias formas de a gente perder a nossa sobriedade, né? A gente diz assim que as drogas, o álcool, são consequências de algo muito maior, né? A gente perde a nossa sobriedade nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades de lidar com os nossos conflitos internos. Então, todas as vezes que a gente sai um pouquinho do prumo, né, perde esse equilíbrio, a gente está perdendo a nossa sobriedade. E a Pastoral da Sobriedade, ela nos ensina muito isso, né? Que para além das dependências químicas, para além das dependências do álcool, das drogas, existem várias outras formas de dependência. Uma das grandes dependências que a gente vê hoje na sociedade humana é a dependência afetiva. Muitas pessoas sofrem, né, com a dependência afetiva e que muitas vezes vai acarretar numa dependência química, seja do álcool, seja das drogas ilícitas, né, crack, cocaína, maconha, toda aquela gama de drogas que existem, seja da dependência dos fármacos, né? Hoje a gente vê uma grande quantidade de pessoas dependentes de fármacos para tratar depressão, bipolaridade, né, que são drogas, querendo ou não são drogas, né, que na dosagem é remédio. Quando exagera, quando a pessoa passa a ter uma aceitação maior do organismo, passa a ser uma dependência, a pessoa fica dependente daqueles remédios e muitas vezes para toda a vida, né? Isso. Vai ser preciso tomar aqueles remédios. Então, a pastoral também busca ajudar esse tipo de pessoas. Há um estigma muito grande em cima da pastoral, justamente por ela ter nascido para lutar contra o mal das drogas, né? A pastoral surgiu para isso. Nos finais da década de 80, com essa crescente da drogadição no mundo, né? Veio esse pedido do Papa João Paulo II para que a gente trabalhasse essa realidade que estava assolando o mundo e a gente hoje vê que é cada vez maior, mais latente a drogadição. Mas ela é para toda essa dependência humana. Tudo aquilo que causa dependência do ser humano, a pastoral tenta trabalhar e ajudar a pessoa a resgatar a sua dignidade, resgatar a sua humanidade. Não, sabe por que eu te fiz essa pergunta?
porque o tempo que eu já servi na Pastoral da Sobriedade, eu percebo muito esse rótulo, né, que a gente acabou de falar, porque a pastoral ela nasceu para tratar deste assunto. Só que ampliou, né, foi uma coisa ampliada. E tem esse rótulo de quem vai na pastoral da sobriedade é porque usa droga. Sim. Né? Então, eu não vou porque se eu for, lá os outros vão ficar sabendo que eu uso droga. Eu vou lá, eu vou só encontrar com drogado, que não sei o que. Então, o pessoal vai falar de mim, eu vou ficar mal falado. E é muito importante a gente frisar, aproveitar essa oportunidade, né? Porque eu vejo que isso atrapalha o trabalho um pouco. O trabalho da pastoral da sobriedade. Eu acho que é uma das maiores barreiras que a gente tem na pastoral da sobriedade é o preconceito. Sim. O preconceito e o rótulo que às vezes nós mesmos colocamos. Né? Porque muitas das vezes a pessoa quando conhece mais a pastoral, que vive mais a pastoral, sabe explicar um pouco mais o que é a pastoral da sobriedade. Por isso eu te perguntei aqui, o que é a pastoral da sobriedade. Se for uma pessoa inexperiente que não conhece direito, vai falar, a pastoral da sobriedade é uma pastoral que você vai lá para você tratar do seu vício de droga que você usa, do álcool que você bebe, né, para que você possa ter um apoio. Então é uma explicação com poucas palavras, rápida, e que deu um rótulo para essa pastoral. Né? Então nós precisamos quebrar isso, nós precisamos frisar que não, a pastoral da sobriedade é uma pastoral de esperança, é uma pastoral de luz, é uma pastoral que você vai lá para poder aumentar a sua fé. Você não vai lá para ser curado, porque a pastoral não cura, ela não faz um milagre, mas tá lá para que você possa saber que tem ali um grupo ali que está junto com você para que naquele dia você seja sóbrio, que naquele dia você consegue viver. Eu não sei sim, porque não sei se a realidade, como você é coordenador da diocese, você conhece outras realidades de outros grupos. É essa a realidade em todas as cidades que tem esse rótulo, ou é só aqui na nossa cidade que tem isso? Não, isso é um rótulo nacional da Pastoral da Sobriedade. Né? A Pastoral da Sobriedade está presente no Brasil, né? Então é um rótulo nacional da Pastoral da Sobriedade, que ela nasceu para tratar o dependente químico. Então, na verdade, a gente precisa desestigmatizar essa condição, né? A pastoral é para todo ser humano. Vamos imaginar assim, todo ser humano tem uma fragilidade. E quando a gente pratica com constância essa fragilidade, ela se torna um vício. Vamos imaginar aquela pessoa que estoura por qualquer motivo. Aquela pessoa que ela se enraivece com facilidade. Qualquer coisinha faz ela estourar, ela maltratar as pessoas, ela ficar irada. Isso é falta de sobriedade, né? Se irar com qualquer coisa é falta de sobriedade. Então a pastoral também tem esse trabalho de ajudar essa pessoa que se ira com facilidade a controlar o seu estado de espírito, né? Opa, eu não posso me irar com facilidade, eu não posso tratar mal as pessoas por qualquer coisa. Então esse ponto de equilíbrio, né? Então a pastoral ela não é só para o dependente químico. Isso que a gente precisa difundir na mente das pessoas. A pastoral é para todo ser humano que quer reencontrar o seu equilíbrio. Naquilo que ele vai admitir ao longo da sua caminhada dentro da pastoral, né? Que a gente chama de programa de vida nova, que é baseado em 12 passos. Começa lá no passo admitir. Eu preciso admitir que eu tenho um problema, seja ele de qualquer ordem, de qualquer natureza, que me causa dificuldade e que além de me causar dificuldade faz mal para o meu semelhante. Né? E isso que a gente precisa trabalhar. Então, uma pessoa que estoura com facilidade, uma pessoa que tem dificuldade de conviver com as outras pessoas, ela precisa tratar disso. Mas o primeiro passo é o admitir essa sua condição, né? E ir trabalhando isso. E a pastoral vai te ajudando a trabalhar, né, gradativamente cada uma dessas suas dificuldades. E todas as pessoas têm muitas dificuldades, né? Só que
a maior dificuldade que a gente tem é de admitir que a gente tem essas dificuldades. O dependente químico, ele tem algo que é muito aparente, que todo mundo vê, seja o álcool, seja as drogas, né? Então a pessoa vê que ele lida com aquela dificuldade dele através do álcool, através da droga, através do cigarro, através dos remédios, através da compulsividade em comer, né? Então, isso que a gente precisa trabalhar na cabeça das pessoas. Na realidade, todos nós precisamos, né, da pastoral da sobriedade. O difícil é admitir isso. É admitir a nossa fragilidade. Eu sou frágil nesse ponto e eu preciso tratar esse ponto, né? É como aquela pessoa que tem uma doença, mas tem dificuldade de assumir que tem aquela doença e não busca o tratamento, né, para aquela doença. E ela precisa primeiro admitir que ela está doente, que ela precisa de tratamento, que ela precisa de ajuda médica e buscar essa ajuda médica. Assim somos todos nós, nas nossas dificuldades humanas de cada dia. Entendi. E a pastoral da sobriedade, ela é para católico? Não, a pastoral da sobriedade é para qualquer pessoa, né? Ela é uma pastoral que nasceu no seio da Igreja Católica, mas ela é uma pastoral ecumênica que recebe todo tipo de pessoa, de todo tipo de religião, de toda cor, de toda raça. Então ela é aberta para todo mundo, né? Ali a gente não pode fazer diferenciação de pessoas. Jesus acolheu todo mundo. Jesus acolheu a humanidade. Então ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de pessoa que a gente busca ser. A pastoral, dos principais, vamos dizer assim, uma das principais características do agente da pastoral da sobriedade é ser acolhedor. Acolher o seu irmão, sem fazer distinção, né? Receber todos aqueles que buscam ajuda, todos aqueles que necessitam de ajuda, né? Assim como Jesus é para todos nós. Entendi. E eu preciso ir no escritório paroquial, fazer inscrição para poder participar? Não. Não preciso. É você ficar sabendo de um grupo de autoajuda, ir lá naquele dia da reunião, naquele horário da reunião, que você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido, e participar da reunião de autoajuda. Pode ser que você se apaixone pela pastoral da sobriedade, pode ser que você se apaixone pela Igreja Católica e depois queira fazer parte da Igreja Católica. Mas você também pode ir participar da pastoral da sobriedade e ir na sua igreja de preferência, né? A pastoral da sobriedade não é algo para doutrinar as pessoas, não é para trazer as pessoas para a Igreja Católica, é para tratar o ser humano, ajudar o ser humano a encontrar-se consigo mesmo. E se nesse processo de reencontro consigo mesmo ele quiser aderir à Igreja Católica, ele será muito bem-vindo, né? Então a pastoral da sobriedade não é para doutrinar, não é para ensinar a rezar, não é para ensinar a pessoa a ser católico, é simplesmente para acolher o irmão que sofre. Então, se chegar um cidadão lá e falar que não acredita em Deus e quer participar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque você ali trata o cidadão, o ser humano. O ser humano, não aquilo que ele acredita. Não aquilo que ele acredita, né? Ali a gente vai tratar a condição do ser humano, mente, corpo e espírito. Se dentro dessa caminhada dele, ele se encontrar com Deus, com a Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, aí sim, ele pode aderir a isso, né? Mas ele nunca vai ser forçado a acreditar em algo que ele não acredita, né? Ali a gente vai mostrar para ele que ele é muito amado pelo Pai, né? E se ele quiser assumir essa religiosidade e aderir, então foi uma escolha dele, né? Mas ele nunca vai ser coagido a isso, né? A gente não vai ficar falando para ele que ele tem que vir a seguir a Deus, né? Vai ser uma decisão dele com Deus. A gente ali está para acolher, para abraçar, para amar aquele que precisa ser amado, né? Uma das frases fortes da pastoral da sobriedade é isso: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então eu quero amar o ser humano, eu quero amar aquele meu irmão na sua realidade, na sua condição, seja ela qual for. E se nesse caminho ele se encontrar com Deus e se apaixonar por Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, aí é uma graça muito grande, né, para todos nós da pastoral da sobriedade. Mas esse, a princípio, não é o intuito, né? Não é fazer esse caminho de conversão da pessoa para uma religião, mas sim de levar essa pessoa ao encontro pessoal com Jesus, consigo mesmo, e tratar as suas feridas, né? E o processo vai acontecendo. O resto é graça de Deus.
Muito bom. Às vezes deve ter alguém ouvindo isso, nossa, é espetacular, né? Esse movimento, essa reunião, deve ser bacana demais. Eu vou dizer para você, gente, é muito bacana mesmo. Em Candeias tem, não tem? Sim, a gente tem reunião da Pastoral da Sobriedade, né? Toda quarta-feira, às 19h30, na escola Erasto, Erasto né? de Barros. Erasto de Barros, né? A gente tem essa reunião. Eu até pedi para o pessoal das demais paróquias, caso alguém de alguma paróquia esteja ouvindo, de alguma cidade, está passando aqui na rodovia, pegou o sinal da rádio e quer participar da Pastoral da Sobriedade, a gente tem grupo de autoajuda lá em Oliveira, na paróquia Nossa Senhora de Oliveira, reunião às 19h30 toda terça-feira. Também a gente tem a reunião da Pastoral da Sobriedade, do grupo de autoajuda, lá no Centro de Reintegração Masculino, Beija-Flor, que fica entre Oliveira e Carmópolis, né? Também nas quintas e nas sextas-feiras às 19h30. A gente tem grupo de autoajuda na paróquia São Sebastião em Oliveira, com o grupo de autoajuda às 20 horas, se eu não me engano é na terça-feira, aqui o Sr. João esqueceu de colocar o dia. A gente tem as terça-feiras, né? Às 20 horas, lá na paróquia São Sebastião, tem o programa também da Pastoral de Sobriedade na rádio DC2, FM 87,9, domingo às 10 horas da manhã e reprises à segunda-feira e domingo às 4 horas da manhã. Grupo de autoajuda na paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Campo Belo, às segunda-feiras, às 19h30. Começa às 19 horas com o terço da sobriedade, depois a reunião do grupo de autoajuda. Quem estiver em Campo Belo, quiser participar, será muito bem-vindo. E a gente está tentando expandir os nossos grupos de autoajuda em toda a diocese, né? E em todo o Brasil. É um trabalho amplo. É muito importante, né? A gente começa fazendo um trabalho de formiguinha e Deus abençoando, que a gente chegar lá no final vai ser um trabalho muito bacana. Nós estamos chegando aqui no finalzinho aqui da nossa primeira parte, né? A gente já vamos estar pulando para a nossa segunda parte. Nós falamos aqui bastante aqui sobre o grupo de autoajuda, né? Sobre a Pastoral da Sobriedade, a importância. Nós falamos sobre os dias, quais cidades que tem grupo de autoajuda. E na segunda parte, nós vamos frisar também um pouco sobre a importância da família, no tratamento do alcoolismo. E depois vou deixar aberto aqui para o Everton, para ele poder estar explanando, né, o que ele trouxe, né, para deixar ele um pouco mais à vontade. Se ele trouxe algum material, com certeza, alguma coisa para poder estar falando para a gente. Mas antes nós vamos estar falando um pouquinho aí rapidamente, você já dá uma preparadinha da importância da família no tratamento, né? Porque eu acho que nessa semana a gente precisa frisar muito isso, que a família às vezes ela só não é mais importante do que Deus, né? Não tem como, mas às vezes ela é mais importante do que um tratamento médico, né? Porque não adianta a gente se internar, ser jogado numa clínica, são importantes também as clínicas, mas quando é um trabalho conjunto, clínica e família, porque se a pessoa se sentir abandonada, ela já estava abandonada lá no mundo, vai estar abandonada na clínica, então quando sair vai se sentir abandonada da mesma forma e não vai ter um alicerce ali, não vai ter um porto seguro. Então nós vamos dar uma frisada aí sobre a importância da família, porque eu falei que o álcool ele é muito mais difícil ser tratado do que uma pessoa dependente do crack, mas eu não falei isso, não foi só para te assustar, né? Porque diante de Deus, quando a gente confia em Deus, a gente não precisa ficar assustado com nada, porque mesmo 10 mil pessoas falando para você que você não tem mais volta, você não tem mais jeito, só um vale por todos, que vai dizer para você que sim, você tem jeito, você vale a pena, e ele vai estar sempre pronto para te acolher, para te abraçar nos momentos que vocês mais precisam. Então já, depois do nosso apoio cultural, viu, gente? Daqui a pouquinho, 3 minutinhos, nós voltamos.